Agora nós vamos estudar uma profecia chamada das 70 semanas, e esta profecia faz parte da profecia maior dos 2.300 anos. Vamos começar com Daniel 9:24. O anjo explica para Daniel o seguinte: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui é Jerusalém. E o teu povo? O povo judeu. 70 semanas estão determinadas. A palavra no original é shatá. E shatá quer dizer cortadas, separadas. Cortadas de quê? Do período maior dos 2.300 anos. Então, 2.300 anos vão se passar para que venha o juízo. Mas deste período, 490 anos ou 70 semanas serão separadas para o teu povo. Então nós entendemos de que a profecia das 70 semanas, ela começa na mesma data que a profecia dos 2.300 anos. E nós temos aqui em Daniel capítulo 9, olha aí para o verso 25, sabe e entende, Daniel 9:25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui está o marco histórico inicial, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando vamos para o livro de Esdras, você encontra 3 decretos. Um decreto no capítulo 2, um decreto no capítulo 6 e um no capítulo 7. O do capítulo 2 é o decreto de Ciro, o do capítulo 6 é o de Dario e o capítulo 7 é o decreto de Artaxerxes. Por que nós pegamos o terceiro decreto como data inicial da profecia dos 490 anos em 457? É porque Esdras 6:14 diz que os anciãos começaram a reconstrução de Jerusalém segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o mandato de Ciro, Dario e Artaxerxes. Então, se Esdras 6:14 me coloca os 3 decretos juntos, nós entendemos que esses decretos foram cumulativos. Um foi se somando ao outro. E é por isso que só podemos começar o período profético, a contagem dele, quando sai o terceiro e último decreto. E ele vai entrar em vigência em 457 a.C. Se viajarmos 490 anos na história, chegaremos ao ano 34. Então esse período de tempo foi o período que o anjo disse que seria um tempo de graça para o povo judeu, para que eles se arrependessem. Só que o anjo pegou esse período e dividiu. Ele diz assim: 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por que ele dividiu em 7 semanas e 62? Porque quando se passaram 7 semanas ou 49 anos, chegamos ao ano 408, e aqui ficou pronta a reconstrução civil de Jerusalém. Aí o anjo continua: agora quando se passarem as 62 semanas, aparecerá o ungido, o príncipe. E se você sai de 408 e viaja 434 anos, você chega ao ano 27. Lá está Cristo sendo batizado. Ele é o príncipe, ele é o ungido. Aí você pergunta: mas pastor, por que é que Jesus está sendo batizado no ano 27 e ele tem 30 anos? Não deveria ser então no ano 30? Muitos perguntam isso, né? Vamos explicar para todos entendermos. A história cristã, ou como nós chamamos hoje, antes e depois de Cristo, esse é um cálculo que só surgiu na Idade Média. Nos dias de Cristo, nos primeiros séculos da história, não havia essa história de antes e depois de Cristo. Mas na Idade Média, um monge quis datar o exato nascimento de Jesus. Esse monge chamava-se Dionísio Exíguo. E ele quis saber a data exata do nascimento de Jesus. E ele, estudando os calendários, entre eles os calendários judaicos, ele chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Ou seja, Roma foi fundada e o Império Romano contava a sua história a partir da fundação de Roma. Então Roma foi fundada e passados 753 anos, Jesus nasceu. Então ele pegou o ano 753 da fundação de Roma e colocou como sendo o ano 0, o ano do nascimento do Senhor. Aí o ano 754 da fundação de Roma,
foi o nosso ano 1, e assim por diante. Mas como ele começou essa história do ano 0, do ano do Senhor, do ano Domini, daí a expressão AD dos livros, isso foi muito bem aceito, e o mundo acabou abraçando esse calendário cristão. E hoje nós estamos no ano 2020 AD, ano Domini, ano do Senhor, ano do nascimento do Senhor. Então o mundo ocidental aceita com hegemonia esse calendário cristão. O mundo oriental tem países que estão em outro calendário. Mas então ele datou como sendo o ano 0, o ano 753 da fundação de Roma. Acontece que depois se descobriu de que ele errou em seus cálculos. E aquilo que ele datou como sendo o ano 0, Jesus já estava com 3 para 4 anos de idade. Então Jesus de fato não nasceu no ano 753 da fundação de Roma, mas no ano 750 ou 751. É por isso que no ano 27 ele já está com 30, e no ano 31 ele já está com 33, porque esse Dionísio Exíguo errou alguns anos no seu cálculo. Mas a despeito desse pequeno equívoco, sem dúvida o seu calendário é de grande contribuição para o nosso mundo hoje. É por isso que as datas não batem. Bom, mas a profecia diz que o Messias apareceria. E depois que o Messias aparecesse, Daniel 9:27 agora. Daniel 9:27 diz assim: ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana. Quantos anos são uma semana? 7 anos. Então, se nós estamos no ano 27, mais uma semana nos leva ao ano 34, o ano em que Estevão foi apedrejado. Mas o anjo explica para Daniel: mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como é que Jesus deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Morrendo sobre a cruz. E ele morre exatamente na metade da 70ª semana. Então, quando Cristo começa o seu ministério, o povo judeu tem 7 anos de graça. E é por isso que o foco do ministério de Jesus são os judeus. Quando ele é crucificado, ainda faltam 3 anos e meio de graça. É por isso que Jesus disse para os discípulos, lá em Mateus capítulo 10, verso 5 a 8, vocês não vão atrás dos gentios, vocês não entrem em cidade de samaritanos, mas de preferência, busquem pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E por que Jesus mandou que os discípulos concentrassem seu ministério nos judeus? Porque só faltavam 3 anos e meio para eles após a sua morte, ou só faltaria 3 anos e meio. Então, nesta última semana, Cristo mesmo trabalha pela nação judaica, por isso ele diz, o João escreveu depois, veio para os que era seu, e os seus não receberam, crucificaram Cristo, os apóstolos continuaram o trabalho com os judeus, mas no apedrejamento de Estevão, você tem a rejeição completa do Messias, pela nação judaica. Então no ano 34, o privilégio de ser povo de Deus, que Israel gozava, desde o seu chamado, da sua aliança, ou da divina aliança com Abraão, porque começou lá, o patriarca da nação é Abraão, veio Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó as 12 tribos, então esse privilégio de povo especial, perde-se no ano 34. É claro que o status de salvação do judeu continua como o nosso. O judeu pode ser salvo individualmente, como qualquer outra pessoa. Mas no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo judeu. Não é mais, de 34 para cá. E quem é povo de Deus hoje? O novo Israel que Paulo vai chamar. É aquele que aceita Cristo como Salvador. Então nós vimos ontem que esta profecia de 70 semanas de graça termina no ano 34. E se o período para a purificação do santuário seria de 2.300 anos, e nós já viajamos 490, agora nos faltam viajar ainda 1.810 anos para encontrarmos o juízo, ou a purificação do santuário. Se estamos no ano 34, basta você viajar mais 1.810 e nós vamos chegar ao ano 1844. Pronto, aí está o ano em que o juízo ou a purificação do santuário celestial começaria. E nós vimos de que o juízo em Israel acontecia no 10º dia do 7º mês. E se nós transpusermos essa data do calendário judaico para o nosso calendário, que é o gregoriano, nós teremos no ano 1844
um dia da expiação no dia 22 de outubro. Então, na terça-feira, 22 de outubro de 1844, Jesus entra no segundo compartimento do santuário no céu para começar o juízo. Isso está em perfeita harmonia com a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois o quê? É chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem foi pregada em 1844. E em 1844 também começa o período profético da última igreja. Como ela se chama? Laodiceia. E o que quer dizer a palavra Laodiceia? Povo do juízo, povo julgado. Então nós representamos a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo o período de Laodiceia. Não devemos ser laodiceanos, porque o laodiceano é morno. Mas nós estamos vivendo o período profético de Laodiceia. E isso começou no dia 22 de outubro de 1844. Quer dizer que hoje, 22 de outubro, estamos completando 176 anos de juízo no santuário celestial. Há 176 anos, Cristo está julgando lá no céu. E quando ele terminar esse juízo, ele voltará à terra. Esta mensagem foi muito especial e ela teve um duplo cumprimento em 1844. Duas coisas aconteceriam no final desse período profético. Primeiro, no céu, uma nova fase da obra de Cristo no santuário. Jesus passaria para o Santíssimo, começaria a sua obra sumo sacerdotal, começaria o juízo. E na terra, surgiria a igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas. Por que na terra surgiria a igreja remanescente? Porque ela por 12 séculos foi levada para o deserto, aonde Deus a susteve por 1260 anos. Só que esse período que a igreja estava no deserto termina em 1798. E em algum momento pós 1798, a igreja remanescente, a igreja verdadeira, ela tem que sair do deserto e ela tem que aparecer no cenário mundial. E nós entendemos que ela sai em 1844, ou seja, 46 anos após o fim da supremacia papal. Então Cristo foi sacerdote do ano 31 até 1844 e é sumo sacerdote desde 1844. Na terra, a igreja remanescente surgiria restaurando as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus. E aí, nós temos que voltar um pouco na história, lá nos idos de 1830, e vamos encontrar este homem, William Miller, ou como chamamos em português, Guilherme Miller. Quem era Miller? Guilherme Miller era membro da Igreja Batista, um fazendeiro em Lowhampton, estado de Nova York, nos Estados Unidos. E ele teve um grande interesse no estudo das profecias, porque ele foi testemunha de vários eventos da sua época, entre eles a queda das estrelas de 1833, que aconteceu na Nova Inglaterra, região bem próxima a Lowhampton. Então Miller, como milhares de pessoas no mundo, se voltaram para as profecias para entender o que estava acontecendo. E Miller começou o seu estudo auxiliado por uma concordância bíblica. E ele começou em Gênesis 1, verso 1, e não avançava enquanto não compreendesse o que a Bíblia estava dizendo. Esse estudo temático da Bíblia, ou melhor, textual da Bíblia, durou cerca de 8 anos. E ele finalmente se deparou com Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Miller pensou, como pensavam os crentes da sua época, de que a purificação do santuário, o santuário seria a terra, e a purificação do santuário seria a purificação da terra. E como a terra vai ser purificada? Pela volta de Cristo. E o pensamento dominante dos cristãos lá do século XIX era o pós-milenialismo. Deixa eu corrigir. Era o pré-milenialismo. Ou seja, haveria um período de paz, 1000 anos. E eles começaram agora a entender que Jesus voltaria no final desse período profético. Então Miller, depois de estudar bastante o assunto,
A esposa o perguntava: por que você não prega o que você está estudando? E ele, um dia, angustiado, fez uma oração e disse: se alguém me convidar para pregar, então isso será um sinal de Deus. E quando ele terminou a sua oração, passando alguns minutos, chegou um sobrinho dele. E o sobrinho dele veio com a seguinte notícia: tio Miller, o nosso pastor viajou e ele não estará na igreja no próximo domingo, e eles querem que o senhor pregue. Miller nunca havia pregado, e foi ali na cidade de Dresden que Miller vai fazer o seu primeiro sermão. E enquanto ele estava lendo uma homilia, falando de conselho dos pais, da educação dos filhos, o seu coração foi profundamente tocado, e ele sentiu um chamado de Deus para pregar aquilo que ele havia estudado. E ele começou a pregar. Se juntou a ele um outro homem chamado Josué Himes, e esse Josué Himes era um publicitário nato, e ele começou a agendar pregações para Miller, cada vez igrejas maiores, cada vez multidões maiores. E em uma dessas pregações, numa igreja lá de Portland, a Casco Bay, estava uma garotinha de 12 anos que foi ouvir o Miller pregar. Quem era essa garotinha? Ellen G. White. Naquele tempo, solteira, Ellen Armour. Ela ouviu Miller pregar. Ela e sua família, que eram todos membros da igreja metodista. E quando Ellen, seu pai e sua família viu a pregação de Miller, eles se apoderaram dessa convicção de que Jesus voltaria em 1844. E eles começaram também a crer nisso. E porque começaram a partilhar desta crença, eles foram excluídos da igreja metodista por aceitar as pregações de Miller. Excluídos da igreja, eles se juntaram definitivamente ao movimento millerita e começaram a crer que Jesus voltaria em 1844. Quando Jesus voltaria? Perguntavam para Miller. Miller tinha uma ideia: entre março e abril. Só que veio o mês de março de 1844 e Jesus não voltou. Veio o mês de abril e Jesus não voltou. E houve ali uma primeira decepção. Mas como o ano ainda estava correndo, eles continuaram esperando que Jesus naquele ano voltasse. Foi quando no mês de julho, numa reunião de grupos desses milleritas, entrou um homem numa dessas igrejas e disse: eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Quem era esse homem? Samuel Snow. E Samuel Snow disse o seguinte: o dia da expiação em Israel acontecia em que dia? E o povo respondia: 10º dia. De que mês? 7º mês. Nós não estamos esperando a purificação do santuário? Então nós não podemos esperar a vinda de Cristo nas festas da primavera. Nós temos que esperá-la nas festas do outono. Porque as festas da primavera aconteciam em março ou abril, como Miller pregava. Mas as festas do outono eram setembro ou outubro. Então Snow perguntava para a igreja: a festa da expiação estava na primavera ou no outono? E a igreja respondia: no outono. Então por que estamos aguardando Cristo para a primavera? Ele não volta na primavera, ele volta no outono. Em que mês? No 7º. Em que dia? No 10º dia. E sabem qual será o 10º dia do 7º mês esse ano, 1844? Será o dia 22 de outubro, daqui a 60 dias. E houve um verdadeiro reavivamento. 60 dias? Então Cristo volta daqui a 60 dias? Isso é o dia da expiação, é o 10º dia do 7º mês. E eles estavam convictos de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Aí começou o que nós chamamos na história de o movimento do 7º mês, porque é no 7º mês que ele volta. Então as pessoas começaram a pregar essa mensagem que Snow levantou com todo o ardor. Muitos venderam suas fazendas, suas propriedades, e todo o dinheiro que eles levantavam, eles investiam nas publicações. Os milleritas chegaram a publicar 40 periódicos falando da volta de Cristo. E calcula-se que entre 50 e 100 mil pessoas faziam parte desse movimento, todos esperando que Jesus voltasse no dia 22 de outubro. Aproximado o dia, Miller se dirigiu para esse local, para esta rocha, batizada hoje de a Rocha da Ascensão, atrás da sua fazenda lá em Lowhampton.
Aqui se juntou a Miller, seu íntimo amigo Josué Raimes, os familiares, mais alguns amigos, e eles foram para ali, esperar que o dia 22 chegasse. Em algum momento desse céu, em algum momento nesse céu, Jesus apareceria. E eles cantavam hinos que falavam a respeito da volta de Cristo. Um deles diz assim: vou ao céu, sou peregrino, vou morar eternamente com Jesus. Terra santa, maravilhosa. Eles cantavam hinos que falavam da volta de Cristo, do céu e da eternidade. Amanheceu a terça-feira, 22 de outubro, deu meio-dia, deu pôr do sol, e quando escureceu aquela terça-feira, também escureceram seus sonhos, e foi grande a decepção. Posteriormente eles escreveram: choramos e choramos até a última lágrima. Que decepção terrível. Jesus não voltou. Miller construiu uma pequena capela aí na sua fazenda, continuou a pastorear várias pessoas ali por mais 5 anos, até a sua morte em dezembro de 1849. Dia 20 de dezembro ele morreu. Foi sepultado aí, a poucos quilômetros da sua fazenda, ao lado da sua esposa Lucy P. Miller. E Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, página 258, diz que anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da trombeta. Mas nessa data, 22 de outubro, nós temos o nascimento da igreja adventista. E assim como a igreja cristã primitiva nasceu do desapontamento da cruz, a igreja adventista nasce do desapontamento milerita. E esta igreja, nascida do desapontamento, segundo o Apocalipse 12, 17 e 14, 12, teria 2 características chaves: guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Em 1844 e nos anos posteriores, a igreja começou a sistematizar sua doutrina. E as primeiras doutrinas que a igreja sistematizou foi a volta de Cristo, o milênio literal no céu, a doutrina do santuário, o ministério bifásico de Cristo no santuário. Anos depois veio o sábado, em 1863 a reforma de saúde. E assim a igreja foi sistematizando aquilo que ela crê. Mas desde o início, os adventistas tornaram-se sabatistas. Porque nós aprendemos com uma mulher chamada Raquel Oakes a guardar o sábado. Esta Raquel Oakes era membro da igreja batista do 7º dia. E um dia, o seu pastor estava pregando, Frederick Wheeler. E esse pastor dizia que os crentes deveriam ter sua vida em harmonia com a palavra de Deus, para que pudessem tomar da ceia. E se eles estivessem quebrando a lei de Deus, eles não eram dignos de participar da ceia do Senhor. E depois de uma cerimônia de ceia, esta Raquel Oakes procurou o seu pastor e disse: pastor Wheeler, o senhor não pode tomar ceia. E ele disse: por que não posso? Porque o senhor está em pecado. Como assim, irmã Raquel? Eu estou em pecado? Sim, o senhor não guarda o sábado. E foi assim que Frederick Wheeler também abraçou o sábado. E depois essa mulher teve contato com José Bates. E o capitão Bates foi quem levou a mensagem do sábado para o casal Tiago e Ellen, agora casados, desde 30 de agosto de 1846. Então agora a mensagem do sábado chegou, e os adventistas tornaram-se sabatistas. E eles entenderam de que não só o sábado, mas toda a lei de Deus está em vigência. Mas faltava uma doutrina: a crença no dom profético. Porque Apocalipse diz que a igreja remanescente guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o dom profético, o espírito da profecia. E assim que passou o desapontamento, para ser exato 2 meses depois, no início de dezembro de 1844, ela estava em Portland, Maine, na casa da sua amiga Elizabeth Hines, fazendo um culto matinal. E enquanto elas oravam,
o Espírito Santo veio sobre ela e deu a ela a primeira visão das quase 2.000 que ela teria, entre visões e sonhos. Ela tinha 17 anos. Ela achou pesado demais o fardo, mas Deus disse que estaria com ela. E essa garota com 17 anos aceitou o chamado ao ministério. E por 70 anos ela dedicou sua vida ao ministério da pregação e do ensino. Deus levou muito a sério o ministério dessa mulher. Em dada ocasião, ela disse para Deus: eu não sou coerente entre aquilo que eu escrevo e aquilo que eu pratico. Eu escrevo sobre o cuidado dos filhos e como os pais devem estar próximos, mas eu vivo viajando. Então eu não posso continuar como profetisa. E Deus disse para essa mulher: se o problema são os filhos, eu vou tirá-los todos. Ela disse: não tire, eu vou continuar viajando. Mas você percebe a seriedade com a que Deus encarava o ministério dessa mulher? E por 70 anos foi assim. Eu podia contar lindas histórias para vocês a respeito dessa mulher, dos milagres. Contar apenas um deles. A casa que ela morava em Battle Creek era uma casa de 2 andares. Em ocasião estava ela, uma mulher que trabalhava ajudando em casa, e apenas um filhinho pequeno que ela tinha. E ela estava no andar superior. E o pequenininho brincando no primeiro andar onde a empregada estava. De repente a empregada começou a gritar, porque o filhinho dela havia caído dentro de uma bacia com água e havia se afogado. E quando a empregada percebeu, o corpinho já estava sem vida. E ela começou a gritar: irmão White, irmão White. E quando a senhora White desceu para o primeiro pavimento, ela encontrou o filho morto dentro de uma bacia com água. Ela tomou essa criança nos braços, saiu da casa, o deitou na grama do lado de fora da casa e começou a clamar a Deus. Os vizinhos todos correram, vendo o desespero da família. E depois de passados vários tempos, um vizinho disse: irmão White, não tem o que fazer, ele está morto. Mas Ellen pegou seu bebê e começou a rolar na grama e a clamar a Deus. Isso depois de vários minutos do corpo sem vida. E de repente, a criança voltou a respirar. E Deus ressuscitou o filhinho dela. Essa era Ellen G. White. Uma mulher tremendamente usada por Deus. Poucos dias agora houve um grande incêndio na Califórnia. Um grande incêndio na região onde está a casa que ela morreu. Lá em Santa Helena. Oak Hill. Não é Oak Hill. Elms Haven. E o fogo chegou bem perto. Passou por outros lados. Queimou tudo ao redor. Mas não queimou a casa dela, que é um patrimônio histórico da igreja. E está lá, do mesmo jeitinho, desde 1915, ano que ela morreu. Eu visitei essa casa algumas vezes. Em uma delas, eu estava lá num sábado. E toda a equipe que estava comigo saiu para fazer alguma coisa, e de repente eu me vi sozinho dentro daquela casa em Elms Haven. Uma casa grande, também de 2 pavimentos. E eu fui até a cozinha, e ali atrás da cozinha existe uma pequena escada com uma passagem secreta. E quando a casa estava muito cheia e ela precisava sair, ela usava esta saída para que ninguém a visse. E ela conseguisse sair, porque era uma mulher muito procurada, especialmente nos últimos anos da vida, por vários pastores, pela liderança da igreja, preocupados em saber como seria a igreja sem a profetisa. Eu subi aquela escada ali na cozinha, fui para o 2º pavimento, eu entrei no quarto dela, e a cama dela está até hoje do mesmo jeito. E eu me assentei na cama dela. E fiquei pensando comigo naquele sábado à tarde. Quantas vezes os anjos vieram aqui nesse quarto. Falaram com ela nessa cama. Inclusive no nosso hospital de Santa Helena. Que está no alto de uma colina. E dá para ver da janela do quarto dela. Lá no hospital os médicos e enfermeiros todos tinham a mesma história. De que em várias madrugadas, quando eles estavam de plantão, eles olhavam para o vale e na janela do quarto de Ellen havia um brilho sobrenatural. E todo mundo no hospital sabia. É o anjo que está com ela. O anjo está visitando ela.
E em uma dessas ocasiões em que ela estava deitada nessa cama, ela havia caído, quebrado o fêmur, não podia mais se locomover, e o anjo veio visitá-la. E ela disse para o anjo: eu acho que é chegada a minha hora, né? Porque agora eu não posso mais me locomover. E o anjo disse para ela: não, temos uma missão ainda para você. E parte dessa missão ainda foi fazer a última correção no livro Grande Conflito, terminar o desejado de todas as nações e publicar alguma coisa que ainda faltava, inclusive Patriarcas e Profetas, que só foi publicado póstumamente. Deus tinha uma missão para essa mulher, e a missão dela não foi só liderar a igreja nesse período turbulento que ela passou, mas deixar para esta igreja um legado de 100.000 páginas manuscritas. E aqui estão alguns dos seus livros, um tesouro da igreja adventista, porque nós temos em Ellen G. White uma profetisa moderna. Você quer saber aonde está a igreja remanescente? Ela surge no cenário profético, no dia 22 de outubro de 1844. Ela surge guardando a lei de Deus e ela tem um profeta moderno. Esta é a igreja remanescente. Fraca e defeituosa como possa parecer, mas é a menina dos olhos de Deus. Eu aprendi a amar esta igreja desde que eu me batizei aos 13 anos. E eu me lembro que naquele mesmo ano que me batizei, eu participei de um acampal no sul do Espírito Santo. E lá, o pregador do sábado foi o pastor John Wolfe, um dos presidentes da divisão sul-americana. E naquela acampal, num galpão armado com a grande lona, ele pregava um sermão a respeito da volta de Cristo, falava a respeito da igreja verdadeira, e ele dizia uma frase que ficou gravada na minha mente juvenil: esta igreja, fraca e defeituosa como possa parecer, é a menina dos olhos de Deus. E ele dizia assim: comigo ou semigo, essa igreja vai triunfar. Comigo ou semigo, essa igreja vai triunfar. Nós somos o povo que anuncia a hora do juízo. E quando esse juízo acabar, Jesus voltará. Por isso, permaneça firme, porque essa igreja vai ser vitoriosa. E que ela seja vitoriosa com todos nós. E que nenhum falte nessa nossa jornada.